Começou? Começou. Olá! Chegamos! Olá, pessoal! Muito boa noite! Estamos começando agora mais um Papo de Propósito da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Um programa ao vivo sobre histórias inspiradoras e reais de pessoas que estão colocando seu propósito em ação no mundo. Hoje, eu aqui, Cris Vilar, junto com a Silvia. Oi, Cris, tá boa? Tudo bem? Queremos que você viaje com a gente para um mundo da imaginação. Um mundo que pode nos levar ao passado, ao futuro, com os mais diversos personagens. É um mundo especial que toca nessa essência com afeto e pitadas de verdades. Boa noite, pessoal. Antes da gente apresentar a nossa convidada dessa noite, a gente vai fazer um pedido para todo mundo. Se acomode na cadeira, respire fundo e preste atenção, porque o papo desta noite começa com Era uma Vez. Vamos lá? Todo mundo pronto? Era uma vez. Era uma vez a verdade. Quando a verdade surgiu aqui nesse mundo, ela veio num corpo de mulher, completamente nua. E aí tinha algumas pessoas que ousavam se aproximar da verdade e outras que se afastavam dela. E nesse corpo de mulher, ela tinha seus desejos. E um desses desejos era conhecer o palácio de um grande sultão chamado Harun al-Rashid. Assim como ela estava completamente nua, ela foi até o palácio do sultão, bateu lá na porta. Quem atendeu foi o chefe da guarda. O chefe da guarda viu aquela mulher completamente nua, disse: "Oi, quem é você? O que você faz aqui?" E ela disse: "Eu sou a verdade e eu quero conhecer o palácio do sultão." E o chefe da guarda disse: "Só um momentinho, por favor." Foi falar com o grão-vizir. Disse: "Senhor, tem uma mulher aí, que ela está completamente nua e ela quer conhecer o nosso sultão." E o grão-vizir falou: "Como é o nome dela?" E disse: "Ela se chama Verdade." Disse: "O quê? A Verdade quer entrar no palácio? Não, senhor. O que seria de mim? O que seria de você? O que seria de todos nós se a Verdade é que entrasse? Diga a ela que volte pelos caminhos de Alá." O chefe da guarda disse isso a Verdade foi embora. Só que, como eu disse para vocês, ela estava num corpo de mulher. Então ela era também muito obstinada. O que ela fez? Ela foi num lugar que tinham várias peles de bichos recém-abatidos. E ela cobriu o corpo dela com essas peles. O corpo inteiro com as peles. E aí ela de novo foi até o palácio, coberta. E ela bateu na porta do palácio. Quem atendeu foi o chefe da guarda. E o chefe da guarda disse: "Olá, quem é você? O que você faz aqui?" Sentindo aquele mau cheiro daquela pessoa. Percebeu que era uma mulher. E ela disse: "Ah, meu nome é Acusação. Eu vim aqui porque eu quero conhecer o palácio do sultão." E o chefe da guarda disse: "Só um instantinho que eu preciso falar com o vizir." Foi lá falar com o vizir. Disse que era uma mulher com peles, parecia um beduíno do deserto. E disse que o nome dela era Acusação. Quando ele disse isso, o grão-vizir disse: "De jeito nenhum. O que vai ser de mim? O que vai ser de você se a Acusação aqui entrar? Diga a ela que volte, que nunca mais apareça." Ele disse isso, a Verdade, vestida de Acusação, que também foi embora. Só que a Verdade, além de ser obstinada, ela estava num corpo de mulher e ela era também caprichosa. Então, o que ela fez? Ela foi num lago, tomou um banho bem gostoso, passou um perfume de flores, vestiu uma roupa linda de seda, uns tecidos diáfanos, colocou joias, passou uma maquiagem, colocou um véu assim bem suave no rosto. E assim, com uma flor no cabelo, ela caminhou até o palácio do sultão. Chegando lá, quando o chefe da guarda viu aquela mulher, disse: "Oi, tudo bem? Quem é você?" E ela disse: "Meu nome é Fábula." Ele disse: "Uau, fabulosa. Espera só um pouquinho, você quer entrar?" Ela disse: Quero conhecer o palácio." "Não haverá problema algum, mas aguarde um pouco." Foi lá falar com o vizir, disse: "Senhor, tem uma mulher lá fora que quer conhecer o palácio do sultão." E ele disse: "Meu Deus, mas todas as mulheres hoje resolveram conhecer o palácio do sultão." "Mas calma, que essa é maravilhosa." "Ah, é? E como é o nome dela?" "O nome dela é Fábula." "A
Fábula quer conhecer o palácio? Diga a ela que entre. Abram portas e janelas para a Fábula entrar, que aqui nesse palácio ela será tratada como uma verdadeira rainha. E foi assim, vestida de Fábula, que a Verdade conseguiu entrar no palácio do sultão. Lá dentro do palácio ela comeu, bebeu, contou histórias, se divertiu, dançou. E quando ela já estava cansada, ela falou, vou embora. E as pessoas disseram, Fábula, não demore de voltar. Toda vez que você quiser, pode entrar aqui no palácio. E eu gosto de contar essa história porque quando a gente fala de palácio nos contos da tradição oral, é como se essa, que é a fábula, que a Verdade vestida de Fábula, conseguisse entrar no território sagrado, no coração. Então, eu acho que a gente percebe e sente que só mesmo uma verdade nua e crua, vestida de fábula, que consegue entrar nesse território sagrado, na essência, no coração das pessoas. Por isso escolhi para contar para vocês. Ai, adorei. Gostaram? Então hoje a noite aqui promete ser repleta de histórias. Então a nossa convidada aqui é a Cris Ceschi. Como fala? Olha, já falei. Já falou, o italiano do grupo falou que é Cris Ceschi. Ceschi, eu já errei. A gente tinha treinado antes. Ela é artista do corpo e da palavra. É performer, contadora de histórias e também educadora. E nesse lindo trabalho, a Cris segue seu propósito de fazer emergir o novo através de histórias comprometidas com o desenvolvimento humano. Então, muito boa noite, Cris. Boa noite, querida. É muito bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui. Nossa, que ótimo estar com vocês, meninas. Obrigada mesmo. E a gente sabe que o que mais encanta aí a Cris são as narrativas da tradição oral. Um conhecimento que é ancestral, que vem de muito, muito tempo. E a Cris, ela se apresenta em escolas, universidades, teatro, empresas, bibliotecas, abrigos, hospitais, há muito tempo. Que a gente tem aqui registrado desde 2004. Emocionando toda a gente de todas as idades. Como nós aqui, que já ficamos emocionados aí com essa primeira história. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, amor. Obrigada. Então, além de contar histórias hoje, a Cris vai nos ajudar a responder ou a trocar ideias sobre uma pergunta. As histórias podem mudar o mundo? Ou as histórias mudam o mundo? Então, a gente vai conversar um pouco hoje, mas a gente quer muito que todo mundo que está nos assistindo também participe e colabore nessa troca de ideias. Então, mandem perguntas pelo YouTube, pelo Facebook, compartilhem o nosso programa nas suas redes para que a gente possa também ter mais gente assistindo e nos ajudem a ter uma noite, um papo bem mais gostoso nessa hora que a gente vai estar aqui. Já tem gente escrevendo, dizendo que adora as histórias da Cris. Foi a Luciana Fumagalli. Obrigada, Lu, por estar com a gente daqui a pouco. Obrigada, Lu. E hoje a Luana também não está com a gente, a Luana Fonseca, a nossa parceira, mas ela deixou um beijo. Beijo, Lu. Está voltando em outubro com a gente aqui. Começa então com isso, se as histórias podem mudar o mundo. Eu fiquei com essa história, com essa pergunta ressoando em mim, Silvia. É mesmo, Cris? Eu fiquei. Conta pra gente. Porque eu fiquei pensando assim, qual história e que tipo de mudança e que mundo é esse? É profundo, né? Em uma pergunta você dividiu em 3. Tá. Porque veja, assim, as histórias, né, a gente tá falando, a Cris falou das histórias ancestrais, né, mas assim, o mundo tá cheio de narrativas, né? O tempo todo. O né? tempo todo. E essas narrativas, elas podem estar a serviço de muitas coisas, né? Então, eu acho que assim, as histórias, elas podem sim mudar o mundo, elas mudaram muita coisa em mim, já devem ter mudado aí algumas coisas em vocês, mas a gente tem que sempre perguntar a serviço do que estão essas histórias, sabe? Porque, por exemplo, quando lá no Terceiro Reich, lá na época do nazismo, as histórias, as fábulas, elas eram contadas e criadas
a serviço de um poder, né, de um poder totalitário e a serviço de um controle, né? Então, assim, naquela época e de tempos para cá, eu conversando com uma contadora de história alemã, a Julia Klein, ela disse num livro, até publicado por um amigo, Juliano Tierno, que só começaram a contar histórias de novo lá na Alemanha depois da década de 80, porque as histórias estavam muito relacionadas a esse período de controle, do totalitarismo, de manipulação mesmo, sabe? Da massa, né? Porque então o poder de uma história, de engajar, de envolver, ele pode ser usado a serviço, enfim, de diversas fontes, né, de manipulação mesmo, né? Então elas podem mudar o mundo. Sim, né? Eu dei esse primeiro exemplo disso que eu fiquei sabendo dessa contadora alemã. E também tenho as histórias que simplesmente elas perpassam a nossa existência, mas elas não mudam nada. Elas são conservadoras de algo que já está aqui, né, Cris? Assim, que já está aqui entre nós e que elas são mantenedoras desse status quo, né? Agora, as histórias... aquelas boas histórias... eu posso falar de mim, né, primeiro, quanto elas me transformam, mas eu gostaria de afirmar e compartilhar com vocês que elas são um tesouro mesmo. Essas histórias que eu gosto de contar, elas são um tesouro, que elas vêm de tempos imemoriais, elas vão existir ainda por muito tempo, e elas são forjadas de um lugar que é dessa arte tradicional. E falo assim, mas o que é a arte da tradição, né? A arte tradicional parece que é uma coisa enrijecida, que... Eu acho, assim, eu venho pesquisando no meu trabalho, que é um lugar de contato com alguma coisa que é maior que a gente, sabe? Com alguma coisa que é grande, que invade a nossa vida e que ao invadir nos leva para esse lugar do essencial, do que nos é caro na vida, do que nos é mais valioso nesse momento da condição humana mesmo. Não é o que é mais... É o valioso de verdade. E as histórias, elas alinham exatamente nesse lugar, essas boas histórias. Sim, nós estamos num momento de busca, né? Humanidade, num certo sentido, de transformação muito grande, de quebra de paradigmas. Então, vem aí com um apoio, um suporte, uma ferramenta. Como é que... Elas entram aí para nos dar um pouco até de ternura, né? Ah, totalmente. Totalmente. Tem uma coisa de... Assim, né, se eu posso contar uma história aqui, e aí, assim, se ela vier desse lugar, né, desse lugar que a gente, que é o que tem até acho que é o Idris Shah, ele fala, num livro que fala, né, da tradição dos sufis, que essas histórias, elas são como uma fruta. Então, imagine um pêssego, né? O pêssego, ele tem um perfume, ele tem uma textura, você morde, você sente vontade de mordê-lo. E assim, as histórias, elas vêm desse lugar da aparente nutrição e que é nutritiva mesmo, e que você sente vontade né, da alma, exatamente. Nutrição da alma, nutrição da alma. E elas existem para você liberar a semente. Qual que é o intuito, assim, né, delas perpassarem? Você liberar essa semente germinar em outras pessoas, em outros lugares. Essas sementes trazem novos frutos. Desse lugar de conforto e amorosidade mesmo, sabe, Silvio? Não é um lugar alienado da gente, por mais que a pessoa possa passar a vida inteira sem olhar para esse lugar. A gente está vivendo num mundo que a gente pode sim passar uma vida inteira e olhar no espelho e não saber quem é essa pessoa que está ali do outro lado, sabe? Quem sou? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Muita gente pode passar uma vida nesse sentido, né? Nesse sem sentido. E as histórias, elas te chamam, falam, escuta. Eu tô aqui te ouvindo, escuta. Mas eu tô lá, na verdade, na fábula, na porta do Palácio do Sultão aqui, tentando pensar um pouco mais nela, né? Certo. Então... Eu nunca tinha tido essa perspectiva tão profunda de como a importância, de como as histórias podem conectar com isso, com o essencial, com o que está lá dentro. Muito bom.
E para todo mundo, né? Para todos. É engraçado, né? Agora eu estou trabalhando com um grupo de jovens do Parque Vila Maria. Eles são bem jovens, eles têm de 12 a 15 anos. Ele é uma molecada, assim, gente. É muita gente. Tipo, tem 36. Aí quando eu falo, eu vou contar uma história, eles já se juntam. Eles já se juntam e eles ficam, sabe assim, aconchegados um no outro, assim, bem juntinhos, assim. Um fruto. O mês seco tá chegando. Eu vou começar. E eu dou uma de durona, assim, que eu vou contar, e eu quero silêncio, mas eles já estão lá, né, esperando. E é tão curioso isso, assim, porque aí a gente instaura aquele lugar, assim, não do que eles são, sabe, mas do que eles podem ser. Isso é muito forte. Você instaurar um campo, assim, que as pessoas, elas não olhem pra dentro e vejam apenas, assim, as contas que tem pra pagar, o exame que fez, mas, assim, tudo do que tem na essência dela que ela pode ser. E isso para um adolescente, dele conseguir estar ali, imaginar o que ele pode ser, é muito legal. É transformador. É transformador. No trabalho do hospital, a mesma coisa que eu faço, assim. Não sei se a gente vai chegar lá, mas também tem... Vamos chegar. Vamos chegar, né? Então, olha, a Ana Zacarias, oi Ana, diretamente de Curitiba, Oi. dizendo que ficou emocionada com Ah, essa linda. história. Uhum. E o Tony Tarantini. Tony! Tava falando de você, Tony! Jessica! Ele se sentiu inspirado. Uhum. E aí ele faz uma pergunta, vou começar já com as perguntas, que é legal com a interação. Por que as histórias também estão voltando nas empresas? Certo. Então, Tony, eu tenho pensado sobre isso também, das histórias dentro do ambiente corporativo, que é também um lugar que as pessoas estão buscando essa conexão, né? Eu acho que as histórias, elas estão voltando, é por isso que eu falei no começo, que as histórias, elas têm um poder, nós somos feitos de histórias. Nós somos feitos, a nossa racionalidade, a nossa afetividade, a gente é constituído delas, assim. Então, é um campo fértil para trabalho onde quer que você vá. Se você levar as narrativas, elas vão engajar, elas vão envolver, elas vão trazer verdades, como essa história, né, da fábula. Mas eu acho que esse lugar da comunicação sincera e efetiva, é um lugar que nas empresas ele está sendo melhor visto agora, eu sinto. Porque, assim, a fala destituída de sinceridade e de propósito, como usa aqui na rede, né? Uhum. Destituída de sinceridade, de propósito, aquela fala estéril, ela está desacreditada. A gente já... É tanta coisa, tanta informação, que se você me chegar com uma fala desabitada, destituída dessa sinceridade, dessa verdade, pronto, eu não vou mais te ouvir. Então, acho que até por uma surdez, por um bloqueio de comunicação, as histórias estão conseguindo perfurar nessa intenção de chegar do outro de verdade. Eu não tô com papo furado pra cima de você. Então, acho que como a empresa, fala muito que a empresa está doente, né? Que as pessoas estão ficando doentes, está tudo muito árido. Reconexão aí. É uma reconexão. A partir do sentimento. A partir do sentimento, como muitas outras ferramentas. Sim. Mas a história é, sim, uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, Tony. E, Cris, todo mundo pode contar história? É difícil ser um contador de histórias? Como é que funciona isso? Olha, tem um livro do Dan Yashinsky, que é Eu vou falando, depois a gente pode parar os links, né? Tem um livro... Depois a gente coloca nos comentários tudo ótimo. que a Cris já falou pra nós aqui. Tem um livro do Dan Yashinsky que a Ruth Silver, que é uma das mentoras dele, ela fala assim, bom, eu cheguei nesse ponto e eu descobri que todo mundo pode contar uma história. Difícil é ser um bom contador de história. Como todas as artes, ela exige uma... Olha, eu não diria assim que assim, exige uma intenção, né, sincera, muito sincera de quem for contar, de estar aberto para esse aprendizado. E também um percurso, como toda arte, né? Tem ali um percurso. Tem que estudar muito, né? Assim, tem que estudar, assim, a gente está numa sociedade que não é da tradição oral, né?
A gente tá numa tradição ou outra, a gente está nessa contemporaneidade louca de uma comunicação como diz o Bauman, né, líquida, fluida. Então, se você não tá nessa sociedade da tradição oral, você tem que descobrir o que é isso que é contar história. É uma pesquisa, você tem que se fazer perguntas e ir caminhando nesse sentido. Para você ver que realmente é uma arte, gente. E arte é artifício. Arte como todas as outras artes. Tem uma preparação, tem vários níveis de aprendizado. A contação de história não podia ser diferente, né? Como é que você seleciona seu repertório? Olha, no começo eu pedi ajuda, né, das pessoas. Eu falava, que história você acha boa para isso, para aquilo. Eu cheguei num ponto agora que eu seleciono as histórias que chegam até mim. E isso não tem nada de místico, sabe, assim, de esotérico. É simplesmente assim, desse treino de escuta, de em busca das histórias, eu venho percebendo, e não faz muito tempo, que para a situação que eu estou vivendo, para as pessoas que eu estou trabalhando, a história chega. É impressionante como elas vão chegando, assim, e eu não preciso mais selecionar. Elas vão, mas é por um treino, sabe, Silvia? Elas vão me encontrando. E acho que também da forma como você coloca esse seu propósito para o mundo. Você coloca nessa abertura acho que sim. Nesse lugar aberto mesmo, para chegar e chega. E vai chegar. Como muitas coisas na vida, né, Cris, eu acho. Sim. Quando você tá atento a elas, né, você fala, opa, é aqui, né, que eu quero. E a coisa também responde. Bom, acho que tá na hora de contar mais uma, né? Conta mais uma pra gente. Era uma vez. Eu contei, na verdade, essa não é uma história da tradição oral, mas é uma história que ela vem sendo contada por muitas pessoas. Muitos contadores em diversas partes do mundo. E tem a ver com essa pergunta inicial de vocês, que se as histórias podem mudar, né, o mundo. Essa história conta que tinha um poeta chamado Robert Desnos, e ele estava num campo, na época do Holocausto, num campo de concentração, ele estava preso lá. E ele, enfim, nessa época da Alemanha nazista, ele sabia que ele estava fadado a morrer ali, e só estava esperando a hora da morte. E então, chegou ali no lugar onde ele estava um caminhão boiadeiro. E quando chegava esse caminhão, as pessoas sabiam que era um tipo de barca mesmo pro além, né, do inferno, assim, um lugar que levaria eles pro fim. Assim. E as pessoas foram subindo nesse caminhão, e o caminho que fez o caminhão até aquele campo aberto com aquela trincheira imensa, muita coisa aconteceu lá dentro, né? Teve gente que teve medo, gente que ia se sentir aliviada, gente que ainda tinha algum tipo de esperança. E o fato é, quando o caminhão parou e as pessoas começaram a descer, esse poeta desceu primeiro e segurou na mão da mocinha que estava seguindo ele, né, no caminho ali para descer o caminhão. E aí quando ele pegou na mão da moça, ele olhou e por algum motivo ele começou a dizer o futuro dela na palma da mão. Ele começou a dizer, olha, eu vejo aqui que você vai se casar com um homem muito nobre de coração. Eu vejo aqui que você vai ter 3 filhos. Olha, aqui eu vejo aquela viagem que você queria fazer, ela vai acontecer e não vai demorar muito. E quanto mais ele falava, mais a moça sorria e sorria e sorria. E as outras pessoas que perceberam o que estava acontecendo também deram a mão para ele. E a minha, e a minha. E aí ele ia dizendo que estava na palma das mãos das pessoas, ia falando. E de repente, aquelas pessoas que elas já estavam quase mortas, elas ficaram vivas. Elas estavam vivas ali, junto com ele. E ele falando para cada um futuro desejável, um futuro iluminado para todas elas. E aí, quando ele parou de contar e ele olhou para os soldados, eles estavam com lágrimas nos olhos. E aí conta essa história que naquele dia ninguém morreu. Poder. Que lindo. É bonito, né? É lindo, E
imaginar que você Tocou, inclusive, os soldados, né? e que você reconfigura um ambiente, né? Se você reconfigura, você tem uma coisa inusitada da sua presença ali. Isso, né? Até você trata da sua presença e do que está acontecendo, você encara, você recebe isso, mas você movimenta e consegue fazer que um outro tipo de qualidade de experiência aconteça por conta das histórias. Existe um ditado que eu ouvi recentemente, que até o Edu comentou num dos cafés aí, que era que é do coaching ontológico também, que eles citam que a linguagem cria a realidade. Totalmente. Então, Totalmente. você vê como essa história contada, que ali que ele narrou, que ele viu, ela criou uma realidade que não era aquela, mas que ela pôde mudar. Ela pode mudar. É muito lindo isso. Ela pode mudar. Então, esse é o poder, né, que a gente está falando. Elas mudam o mundo, né? Ah, eu acho que sim. Elas mudam. Elas mudam. Elas Eu já não tenho mais dúvida que elas mudam o mundo. E como fazer hoje, Cris? Porque assim, cada vez menos, muito em relação, a gente está muito conectado o tempo todo com o celular, com o tablet, as crianças cada vez mais. Então, muito acesso desde pequenininho, a ver as histórias narradas naquela telinha individual, videogame. Como atrair as crianças para esse universo aí do conto de histórias? As pessoas perguntam isso bastante mesmo, assim, como essa geração aí dos... Como chamam? Milênios já é mais velhinho, mas as crianças, não sei qual que... E essa dominância de telas, De né? telas, que elas né? estão imersas. Então, meu mestrado foi meio sobre isso, assim, é sobre a arte de contar histórias e a cybercultura. Eu estudei algumas coisas sobre o assunto e você me pergunta, Cris, como... eu acho que as crianças, elas têm isso muito vivo dentro delas. Esse lugar do encantamento, da magia, da imaginação. Se não tem uma preparação ali da família, da escola, ou sei lá, qualquer ambiente que favoreça a contação de história, né, as histórias, e que traga as histórias para elas, talvez a princípio elas possam mesmo ficar com ressalvas, assim, dizer que isso não é legal, isso não... Mas eu tenho certeza que se a gente fizer com afeto, eu acho que o afeto é a base mesmo, sabe? O afeto, um momento de afeto, e trazer não como uma coisa escolar, que você coloca no currículo e fala, agora é a hora do conto. Não, é um lugar de... vamos compartilhar um negócio legal aqui juntos? É o pêssego. Vamos compartilhar isso aqui? Pêssego. Gostoso, Encontro, né? juntos? Isso, um encontro. Na sinceridade, na calma, sem se preocupar se a criança vai pensar em outra coisa ou vai interromper. É assim, é um lugar de risco, né, para quem está fazendo, mas é um lugar da amorosidade pura, assim, não precisa dar certo, sabe? Às vezes eu vejo as professoras um pouco assim, mas eu tento com essa turma e não dá certo, às vezes não está dando certo, ou a primeira vez não, porque a pessoa não está nesse lugar do relaxamento, do encontro, sabe, sincero. E assim, a imprevisibilidade da criança, ela precisa ser acolhida. Também faz parte da história, não faz parte da história. Às vezes a gente está contando uma história para um grupo de crianças e aí tem uma lá naquele cantinho, assim, que parece que não está prestando atenção em nada. E é ela que vai virar para você e falar assim, eu sei o que aconteceu com o dragão. E você o que aconteceu com o dragão? O que aconteceu com o dragão? Então... A Silvia me comentou que o Martim, que é o seu filho, além de ser um fã seu, ele também conta histórias, ele gosta de contar história. Quantos anos ele tem? Ele tem, agora ele fez 8. Danado, já fez 8. E aí ele também é um contador. Ele é um contador. Gente, é tão importante ouvir as crianças, né? Assim, pensando que uma coisa... Nossa, que eu sempre respiro e procuro fazer, assim, sabe? A minha meditação eu preciso ouvir essa criatura.
Eu preciso ver essa criatura. Eles falam coisas tão maravilhosas, assim, desse universo, sabe, das histórias. Um dia desses ele estava fazendo um projeto da escola sobre o universo. Era um universo, sobre o cosmos. E eu falei, nossa, Martim, de onde será que surgiu tudo, né? De onde será que surgiu? De onde será que veio tudo isso, né? Que a gente vê essa imensidão. Ele falou assim, mãe, eu acho que é de um lugar da gente. Não sei de onde ele tirou isso. Mas isso de achar que é de um lugar da gente é justamente desse lugar, pra mim, né, ao meu ver, desse lugar do mistério. De aceitar que tem respostas que a gente não pode dar. Tem respostas que elas precisam ficar no mistério mesmo. E que é esse lugar da gente, sabe? Minha sobrinha, a mesma coisa. Tá louca por contos de fadas. Ela pede pra contar Cinderela 1000 vezes. Aí, quando aparece a madrasta, ela faz as vozes da madrasta e tal, e a Cinderela, aí eu falo assim, Clara, e aí, quem que é mais forte? O bem ou o mal? Ela olha pra mim e fala, eu sou mais forte. Quantos anos ela tem? Ela tem 4. Olha! Eu sou mais forte. Nossa. Então tá tudo pronto neles, sabe? Tá tudo. É a gente deixar, a gente ouvir. Se conectar com a nossa própria Criança, sim. para nos deixar nesse lugar aí de leveza, E de escuta, de Sil. escuta. Pelo amor de Deus, a gente precisa ouvir, porque a gente vai pronto pra contar uma história. A gente ensaiou. Aí fica bravo se a criança Interrompe só. Mas é um lugar tão cristalino, né? Ai, muito, gente. A gente tem que se deixar levar, sabe? Nessa escuta. Deixar acontecer as coisas. Aí a coisa flui. Então tem 2 comentários aqui. A Ana Zacarias diz, e escutar a criança é respeitar esse ser como troca. Total. Né? Como troca. Uhum. E a Luciana que diz que é um lugar de magia. Então, no fundo das histórias tem um lugar de magia. Sim. Agora, antes da gente contar uma história, a gente queria ver uma história muito especial, que é a sua história. Tá bom. Né? Então, como é que você chegou a ser atriz, a contar histórias? Conta um pouquinho pra gente da tua jornada. Silvia, eu vou falar do ponto de vista de hoje, tá? Tá bom. A Cris, pessoa física, hoje eu que Pessoa aqui, física. pessoa física, que tô aqui com vocês, tô no papo de propósito, tomando, né? Uma delícia. Meu nome é Cristiana. Minha mãe, ela é baiana. E baiano tem mania de juntar nomes, né? E aí minha mãe quis juntar o nome de uma avó minha chamada Cristina e de uma avó Ana. Graças a Deus deu certo, né, gente? Cristiana até que é um nome, palatável, né? Então, Cristiano, tudo bem. Só que assim, hoje quando me perguntam assim, por que de onde eu vim, né, como que é a minha trajetória, começa com essas 2 senhoras. A minha avó Cristina era uma contadora de histórias maravilhosa. Ela gostava de contar histórias religiosas e eróticas. Imagina a figura. Dependendo de quem estava ouvindo ela, ou lá vinha uma história da palavra, não sei o que, religiosa, ou já vinha logo um conto sexual. Então você imagina. Ela era baiana também? Não, essa é São Carlense. Essa é São Carlense. Ela é minha avó Cristina. A minha avó Ana, ela era enfermeira. Hoje eu tô sentindo, né, assim, muito a presença das duas. Porque eu sou uma contadora de histórias que estou bastante inserida e bastante interessada na área da saúde. Trabalho com os colaboradores da saúde,